Eu quero saudar todos os irmãos na paz do Senhor. Mais uma vez, meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus por estar aqui, levando para vós o conhecimento das teorias, tipificação do livro de Levítico, capítulo 1, até o último capítulo, falando sobre as ofertas, os sacrifícios. Estude aí o livro de Levítico e compare com o Novo Testamento. O Novo Testamento interpreta o Velho Testamento, que são tipos das coisas do Novo Testamento. Tudo caiu sobre Jesus. Nós não precisamos mais se sacrificar. Jesus fez todo o sacrifício por nós. Muitos líderes, muitos ateus, muitos religiosos estão se esquecendo do sacrifício vivo de Jesus. E agora se sacrificando em vão, por coisa que não é lícito. Então hoje nós vamos estudar e esclarecer uma coisa muito importante nesses últimos dias, que nos está acontecendo dias de assombração, dias de terror, dias de grandes violência, dias de grandes corrupção espiritual, dias de falsificação, de mentira, que todos estão se aproveitando das pessoas mais fracas, mais neófitos, para tirar aproveitamentos, pessoas carregando dos fracos milhões e milhões para sobreviver nas costas. Mas o povo não está mais leso. Não é mais aquele povo de atrás. Hoje nós temos as escolas, hoje nós temos os seminários, hoje nós temos os vários estudos que nos esclarece a mente e como é que uma pessoa se salva. Salvação não é através de denominação, salvação não é através de pastor, salvação não é através de qualquer mérito religioso. Salvação é o homem com Jesus. Ele diz, cada um se examine a si mesmo. Jesus diz, cada um negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Cruz que quer dizer a sua responsabilidade diante de Jesus. Então nós vamos passar a estudar e a esclarecer nesta hora a purificação do templo espiritual. Veja lá no livro de Levítico que você vai ver a purificação dos sacerdotes, a purificação do povo. E Jesus aqui, ele nos ensinou a purificação do templo espiritual, que somos nós. Nós devemos se purificar. E a nossa pureza vem através do Espírito Santo. Ele é quem nos dá a certeza da nossa salvação. Não é porque é pastor, não é porque é uma pessoa de alta personalidade que ele é puro, não. Há tanta falsificação por aí. Toda riqueza tem um dedo de corrupção, de mentira. Mas nós aqui estamos estudando a palavra de Deus, que ela é pura, ela é santa, ela é reservada para todos os cristãos. Não se mistura uma coisa com a outra. Porque alguém errou, a culpa foi do evangelho, porque alguém errou, a culpa foi de Jesus. Não, senhor. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo vai passar pela a justiça de Deus,
que é a morte. Não tem rico, não tem pobre. Não tem feio, nem tem bonito. Não tem grego e não tem ignorante. Todos passarão pelo esse ato da justiça de Deus. O homem foi feito para viver eternamente, mas por causa da sua desobediência, Deus propôs a ele a morrer uma só vez. E depois disto vem o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Você tem que se arrepender enquanto tem vida, porque depois da morte segue-se ao juízo. Não tem nenhuma penitência e nenhum sacrifício. Depois da morte, e Paulo escrevendo, ele disse, eu não quero irmão ignorante acerca dos que dormem. Os que já partiram daqui é com Jesus. Então, o nosso cuidado é com os que estão vivos. Anunciar o evangelho. No sepulcro ninguém ouve, no sepulcro ninguém canta, no sepulcro ninguém faz nada. Lá é silêncio. Desceu ao túmulo, acabou-se. Agora é ele e Deus. A purificação do templo. Leia este versículo aí na palavra de Deus. Ou não sabeis vós que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabe vós, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. O nosso corpo não é de nós. Ele agora é para fazer a obra de Deus. Somos presos em Cristo. E somos libertos através do seu sacrifício. Por isso que eu sempre digo que o grande é Jesus. Ele morreu por nós. Ele foi quem veio para nos salvar. Foi Jesus. Não foi homem com milhões de milhões. Cuidado com a sua besteira. Cuidado com a sua falta de conhecimento. Não colocando os homens nas alturas e se esquecendo de Jesus. Ele disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante do Pai. E muitas pessoas estão negando a Jesus com as suas obras. Negando a Jesus com os seus méritos, com a sua força. Mas devemos colocar Jesus em primeiro lugar. Nenhum outro nome é dado debaixo do céu, na qual haja salvação, se não for no nome do Senhor Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Foi ele quem derramou a cruz. Foi ele quem derramou o seu sangue na cruz. Foi Jesus. Não foi José, não foi Antônio, não foi Maomé, não foi ninguém. Foi Jesus. Se sacrificou por nós. Sendo ele rico, tornou-se pobre. Leia o livro de Levítico. E medite nele. E faça um estudo. Os tipos do sacrifício que caiu sobre Jesus. A purificação, a lavagem, o cordeiro, os bodes é os pecadores. Meu prezado irmão em Cristo, dileto ouvinte da palavra de Deus. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, ou não sabe vós que você é templo do Espírito Santo? Há pessoas muito enganadas, pensando que Deus não vai fazer cobrança. Há pessoas muito enganadas, cegos de entendimento, a cegueira deste mundo.
O Deus desse século cegou o entendimento de muito e não faz lhe esclarecer a luz do Evangelho. O Evangelho de Cristo. Cegou. Os homens estão cegos através do poder, através da fama, do dinheiro, a ganância, estão cegando a muito. O Espírito, sendo santo, não pode morar em um templo poluído. Vosso e vós. Deus resgatou o cristão individualmente e a igreja como um corpo místico espiritual. Corpo de Cristo. Para habitar-nos pelo Espírito e para que essa igreja atuasse como agência de Deus entre os homens. Existe, então, um compromisso do cristão com Deus. Não um compromisso forçado, que se consegue pela chantagem. O cristão provou a experiência com o Criador é voluntário, incondicional naquilo que faz para Deus. Por isso, as suas ações buscam manifestar e propagar a mensagem e a grandeza moral de Deus. Não é dele. Essa força, essa atuação que vem ao homem de propagar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é dele, é do Espírito. Você tem que ter cuidado para plantar e colher. Porque muitos estão plantando, mas não vai colher. Não é a fama que Deus tem medo. A igreja de Cristo não tem gestor. A igreja de Cristo tem pastor para cuidar das suas ovelhas. Ele não precisa de administrador na sua obra. Ele mesmo administra a sua obra. A ganância é dos homens e não de Deus. Sendo Jesus rico, se fez de pobre, deixando a sua glória, a riqueza da sua glória, e habitou entre os homens para ganhar os pecadores, os bodes. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. O cristão não pode simplesmente buscar os seus interesses próprios. Jesus viveu em submissão total ao Espírito. João 15, versículo 8. 17:4 de São João. Bom será se conseguir nos conscientizar e incorporar a advertência do versículo anterior, o que citei. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete e fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Por isso que Paulo diz que há entre vós muitos fracos e doentes, muito até que dorme. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. E permanece o versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une com Jesus tem o espírito de Cristo. Espírito de humildade, espírito de amor, espírito de franqueza, de compaixão, de misericórdia.
nós temos atual uma diferenciação considerável na aparência dos templos. No passado, a forma física, no presente, a forma espiritual. No Velho Testamento era físico o templo, mas agora o templo é espiritual. Somos, então, templo do Espírito Santo, unido, formamos a Igreja de Cristo, o santuário de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Capítulo 3, de 1 Coríntios, versículo 16. Apesar da semelhança entre esses versículos, em 1 Coríntios 6 e 19, vimos que a primeira referência a um cristão individualmente, o vosso corpo, indica individualidade, a responsabilidade e o compromisso são individual. O cristão para com Deus. O segundo versículo, por sua vez, é referência à igreja como um todo. Sois santuário, indica coletividade. Sendo integrante de uma igreja, temos de respeitar a sua norma e padrão estabelecida. Uma vez transgredindo, acarreta problema considerável. Por exemplo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não é eu que vou destruir, quem destrói é Deus. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. A penalidade explicada para a profanação do templo era a exclusão. Porém, o que foi imundo não purifica-se. A tal alma do meio da congregação será estipada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi expungida. Imundo é. Em Número, capítulo 19, versículo 20. Há muitas pessoas que não consideram a palavra de Deus. Estão pecando voluntariamente, dando escândalo. Não é o teu dinheiro que vai comprar a tua salvação. Não é porque você é juiz, doutor, advogado, você é uma pessoa grande, é um presidente que vai fazer Deus se assombrar. É se você for templo e morada do Espírito Santo. Você tem que ser a igreja de Deus, que é espiritual. Salmo 101, versículo 7. Quem usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Mentiroso da cara lisa. Ensina para ganhar dinheiro, para extorquir, mentindo através da palavra de Deus. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 17. Esta é a lei da purificação do templo espiritual. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22 e 11, parte B. Tem pessoas que estão junto com os imundos, mas está comprado. Ele não tem força de falar. Quem se ajunta com corrupto, é corrupto também. Tem as mesmas obras.
Então, forma um coito de demônio. A purificação do templo antigo. Aqui era o templo, a purificação do templo, santuário espiritual. Purificação do templo antigo. Os demais disto fez a imagem fundida de Abaolim, também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seu filho no fogo, conforme as abominações do gentio, que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso no altar e nos outeiros. Segundo as Crônicas, capítulo 28, versículo 2, 3, 4, 5, versículo 23 e o 24. No capítulo 28. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, estude o livro de Levítico. Veja e medite e compare ele. Porque o Novo Testamento interpreta o Velho. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento foi tipo do que aconteceu no Novo, do que aconteceu com Jesus. As ofertas alçadas, os dízimos. Eu como pastor e orador da palavra de Deus, não era para eu falar sobre a palavra dízimo, mas os dízimos do Senhor, Jesus, ele já pagou. Ele já pagou. Não precisa você pagar dízimo. Não precisa você dar dízimo. Distorcer a palavra de Deus é uma coisa incurável. É um mentiroso. É um calafrágio. É uma pessoa sem moral. Paulo diz que cada um fale a verdade com o seu companheiro. Não minta nem por brincadeira. Ele disse, aquele que tirar ou aquele que aumentar alguma coisa desta profecia, o que tirar, Deus tirará o seu nome do livro da vida. E quem aumentar, Deus aumenta as pragas que há de vir sobre esses tais. Nós vemos muitas pessoas cometidas por enfermidade incurável. Pessoas espiritual morto andando no meio do povo. Sem cura, sem nascimento porque não quer confessar. Primeiro o sumo sacerdote, quando ele ia entrar no templo, ele primeiro se purificava. Porque ele era pecador. E pastor não peca não, é? Somos homens, pecadores, precisamos de Jesus nos purificar. Nós precisamos que Jesus, ele nos dê a audiência do seu isopo, limpe os nossos corações, que crie em nós um coração puro, um espírito reto, diante de Deus e diante dos homens. E não se pode vender o santuário de Deus. Está escrito lá em Levítico. Não se pode vender. Há pessoas vendendo a igreja por qualquer preço. Eu me lembro uma certa época que chegou uma certa pessoa na minha casa e fez uma reunião. Não é história não, eu tenho um caráter para com os homens e com Deus. Eu nunca pedi a Deus para ser rico. Eu pedi a ele para ser honesto. Me oferecendo R$1 milhão para entrar na conta da igreja. Então eu respondi a ele, eu nunca pensei de ir para Curitiba, não. Para lavar dinheiro. Então tenha cuidado nesses calafrágios, nesses mentirosos, nesse gestor, que hoje não tem pastor mais, tem gestor. Homens da cara lisa, homens velhos que não tem vergonha.
sem caráter, dando escândalo na palavra de Deus. E que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus continue nos abençoando, nos dando saúde, como Ele tem me dado, saúde, e me dando ousadia para eu pronunciar o seu nome diante dos homens, meus amados e diletos irmãos da palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E medite no livro de Levítico e nos livros que eu citei, nos versículos, para a sua meditação e a regra de fé nesses dias atual. Amém?